Rapaziada, hoje nós vamos ver alguns jogadores que colocavam medo nos seus adversários. Seja porque o cara jogava muito e toda partida fazia gol, deixava o adversário humilhado, ou pode ser aquele jogador marrento, aquele jogador que agride pra caramba, bate até na sombra e não deixa passar nada, deixando o seu adversário com medo. Bora ver aí quem são esses caras. O vídeo é do canal FUTDAY. 10 jogadores que botavam medo em geral. Bora lá. Um jogador que poucos gostavam de enfrentar era o Zlatan Ibrahimovic. Ele não era só temido pelo seu porte físico, que era tenebroso, mas também por ser um jogador muito provocativo. Briga de maluco, tá? Ibra versus Lukaku. Os mais temidos aí da história, começando pelo próprio Ibra, né? Esse centroavantão de 1,95 m de altura colocava medo na maioria dos zagueiros ao redor do mundo, não só por causa de seu tamanho, né? E sim por conta da marra que ele colocava. O sueco... Pô, o Ibrahimovic é um cara gigantesco, 1,95 m. Jogava bem e ainda fazia luta. O que você vai fazer com um cara desse? Você já entra intimidado. O zagueirão já ficava com medo até de bater no Ibra, cara. E o pior, ele jogava muito. Fazia vários golaços, dando golpe de karatê, dando golpe de luta. Tipo, coisas que só o Ibrahimovic era capaz de fazer. Simplesmente fazia qualquer zagueiro médio se cagar nas calças. Marcar ele era uma tarefa extremamente complicada e difícil, né? Muito por conta que, além dos 1,95 m, o Ibra também tinha uma aura um tanto quanto violenta, né? O cara era embaçado. Podemos ver ele até mesmo machucando outros jogadores e pondo um respeito tenebroso. Como se não bastasse ser respeitado por onde ia, o Ibrahimovic ainda jogava muita bola. Não é à toa que ele tem mais aí de 300 gols na carreira, né? Era gol de tudo quanto era jeito. E se você fosse o zagueiro, você teria que ficar bastante esperto, tá? Pois pode ter certeza que ele tentaria uma manobra maluca aí. Um fato bem interessante é que o Ibra fazia esses movimentos justamente por causa dos 1,95 m de altura, que lhe dava uma mobilidade um pouco mais elástica, né? Mais assustadora. Ele era tipo aquele jogador especial, aí ele carregava o especial dele, via a hora certa e soltava. Fazia gol que não existe no futebol. E fazia ele correr, chutar e sair na porrada de boas. Bizarro, tá, o Ibrahimovic? Era faixa preta em Taekwondo desde os 17 anos, tá? O Ibra se aposentou aí aos 40 anos, sendo lembrado até hoje como um dos jogadores mais temidos da história do futebol. Tá, mas vocês viram ali que no começo teve uma treta de Lukaku e Ibrahimovic. E aí, quem levava essa treta? É loucura, viu, esses dois brigando. O Ibra faixa preta e o Lukaku um tanque de guerra. Meu nome é Caio, bem-vindos ao FUTDAY. Já vai deixando o like, pois isso super ajuda o nosso trabalho. FUTDAY é bala. Agora falando de um zagueiro, não sendo tá doido dessa lista, inclusive, como não falar do zagueiro Pepe, que foi com certeza um dos melhores zagueiros da história, zagueiro histórico aí pra esse século, tá? Que se aposentou mais recentemente aos 40 anos de idade. Pepe era conhecido não só pela sua agressividade, como também pelo seu impulso, né, meus amigos? Um tanto quanto tenebroso. Se você acha que o Sérgio Ramos era temido, é porque você mal sabe como era o Pepe. Olha o Pepe. Por ter essa cara de um pouco mais velho, né? O Pepe sempre se colocou à frente dos outros no quesito físico. É praticamente impossível falar dele sem citar essa parte. O homem era uma muralha e passar por ele era um literal inferno, tá? Pois o português era osso duro de roer. Tem alguns... Não, e o pior de tudo, quando o jogador passava dele, ele pegava o jogador de qualquer jeito. Se ele não tomasse a bola, ele ia fazer a falta, ia te derrubar, ia te agredir e ia pegar a bola. Com falta ou sem falta, o Pepe ia te pegar. Esse cara aí batia até na sombra, moleque. Uns lances aí na internet, onde ele meio que atropelava seus oponentes mesmo. Ele era muito agressivo e não porque defendia muito bem, né? Mas era literalmente por agressividade mesmo. Ele chegava rasgando em geral. Mesmo quando o atacante não batia nele, ele atropelava o adversário. Já era. Tudo. Tem uns lances meio bizarros, cara, principalmente um contra o Daniel Alves, onde o Pepe simplesmente mete uma voadora do nada, tá ligado? Praticamente matando o Dani Alves. O Pepe atualmente, né, antes de se aposentar, ele acabou se aperfeiçoando um pouco mais. Já tava velho, não aguentava mais bater tanto quanto antes, né? Mas o Pepe do Velho Testamento, meus amigos, era embaçado demais, tá? Quando o Pepe ficou velho, ele parou só um pouco de bater. Você tá doido? Brasileiros que eu poderia colocar aqui nessa lista, eu resolvi colocar o Roberto Carlos. Monstruoso, hein? Eu colocaria o Neymar ou até mesmo o Romário aqui pra vaga do Roberto Carlos, muito por conta que eles eram um pouco mais agressivos, né? Principalmente o... Cara, o Neymar caía bem nesse vídeo aí também, viu? Porque na época que ele tava no Santos, antes de ir pro Barcelona, o cara botava medo em qualquer time aqui no Brasil. Sem contar
que o homem tava sendo até aplaudido de pé por torcida adversária. O Romário, tá? Mas eu coloquei o Roberto Carlos por apenas um motivo. As batidas Qual de motivo? falta, que eram um literal foguetaço. Meu Tá, ele tem um Manchester ponto, hein? simplesmente metia uma bomba, um míssil, um foguete nas pancadas de falta de fora da área. Era bizarro, tá? Essa era uma de suas principais características e que fazia ele ser temido não só pelos jogadores que ficavam na barreira, como também pelo próprio goleiro que nem tentava pegar a batida de falta porque ou ele morria ou simplesmente Ou já era. não conseguia pegar a bomba que o Roberto Carlos tacava no gol. Então, na maioria das vezes, os goleiros meio que só aceitavam que a bola ia entrar mesmo e simplesmente saíam do meio, né? É aquela É tipo assim, o Roberto Carlos vai bater a falta, o cara me manda eu ir pra barreira, eu falo, você é louco, eu vou ficar correndo risco de vida, pô. O jogador que vai numa barreira, que o Roberto Carlos vai bater a falta, ele tem que ser maluco, pô. Eu não tenho essa coragem não, cara. coisa. É melhor tomar um gol e viver do que tomar um gol e morrer. E o É Bahia verdade. sabe muito bem como é que é isso, né? E se tem um jogador que é meio que obrigatório a gente colocar aqui nessa lista, esse cara é o Ronaldo Fenômeno. Eu acho que o respeito que o Ronaldo adquiriu deve ser invejável, tá? E poucos conseguiram essa façanha aí na história do futebol. Ronaldo era temido por apenas um motivo simples. Era impossível pegar o cara. Era impossível pegar um chute nele, Fenômeno tá? era Aquela monstro. coisa. Ou parava na porrada, ou simplesmente parava fazendo ele se lesionar, como já aconteceu aí. Durante a Copa do Mundo de Se não fosse o tal do joelho do Ronaldo, pode ter certeza, ele tinha mais umas 2 bolas de ouro no currículo, porque o homem jogava um futebol, viu? 2002, cara, o mundo conhecia bem de pertinho o Ronaldo Fenômeno, que brocou 2 gols na final e fez ele ser ainda mais temido pelos defensores do mundo aí. Já que Só não era decidiu uma qualquer Copa do final, Mundo. Era uma final de Copa do Mundo contra a poderosa Alemanha e contra Oliver Kahn, que foi eleito o melhor jogador daquela Copa do Mundo devido às suas atuações um tanto quanto bizarras aí, tomando simplesmente nenhum gol, isso mesmo, nenhum gol até chegar à final, tá? Na final o Ronaldo Fogo é que o Oliver Kahn foi aquele goleirão que falou, hablou e chegou na final, falhou, o cara frangou pra caramba, ficou com medo do Ronaldo Fenômeno. Do Rivaldo também, nós não pode esquecer, né, que o Rivaldo jogou muito. Uma falha e se cagar de medo do homem. Ronaldo era forte fisicamente, driblava muito bem e tinha um chute que era um foguete, tá? Ou seja, um atacante mais do que de primeira classe que fazia Completaço, né? se borrar. Olha esse de medo. elástico, Se você velho. pega uns lances aí no YouTube, cara, você percebe de fato quem era o Ronaldo, tá? E como as lesões o nerfaram, já que se não fossem elas, cara, ele com certeza seria bem maior, um jogador um pouco mais temível e lembrado do que ele é hoje em dia. Seria tipo um Cristiano Ronaldo e Messi, cara. Hoje em dia se inspiram no Ronaldo, justamente por ele ter essa aura pura, né, de um jogador majestoso que ficou devendo mais, porque todos sabiam que ele poderia entregar mais do que ele entregou. E se você tá curtindo o conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E para quebrar essa linha de ter só zagueiros e atacantes aqui, eu vou de Manuel Neuer como o goleiro mais temível da história aí. Para muitos, um dos goleiros mais superestimados, se tu fala isso tu é louco, né? Para outros, apenas um dos melhores da história e para mim, o melhor da história. Nem Ache, nem Buffon, nem Cacilhas, cara, Neuer Era bizarro, viu? mudou completamente a visão de que um goleiro só deve agarrar. Neuer simplesmente mudou. Cara, o Neuer, ele é tão bizarro que se você coloca ele pra jogar de zagueirão aqui no Campeonato Brasileiro, ele ia ser destaque, porque o cara fez isso numa Copa do Mundo. Era um goleiro barra zagueiro. A saída dele, você tá doido. O cara era muito bom. Jogava tipo aquele goleirão que ficava sempre esperto pra fazer ali a sobra do zagueiro. E quando vinha a bola pra ele defender no gol, aí não tem nem o que falar. O cara catava cada chute, moleque, que era impossível. O Neuer é um verdadeiro paredão. Mudou a posição quando foi o primeiro goleiro da história a jogar com os pés. Mas não só isso, como um dos primeiros a sair da área e ir para uma disputa de bola com o atacante. Mas não é isso que o torna temível, né? E sim porque o homem é uma muralha. Nada passa uma por ele. muralha, velho. Ele simplesmente agarra tudo e faz com que o melhor atacante se pareça com uma formiguinha ou um jogador de segunda divisão, tá ligado? Neuer foi capaz de parar os chutes dos atacantes mais brilhantes da geração, o Cristiano Ronaldo e o Messi. Mais especificamente o do Cristiano Ronaldo. Nossa, aquele é bizarro, hein? Uma roupa e que bateu mais de 140 km por hora e ele defendeu apenas com uma mão, cara. A regra é... Pô, esse chute aí é bizarro. O Cristiano Ronaldo simplesmente dá um canhão, velho. E o Neuer dá aqui, ó. Você tá doido.
é a seguinte: se é jogo Parecia decisivo, até fácil. Neuer com certeza vai estar inspirado e vai deixar a sua aura no gol. Mas na moral, pode existir 1 trilhão de goleiros pelo mundo. Enquanto Neuer não se aposentar, ainda tem essa, né? O cara tá com quase 40 anos aí e jogando. E não para, né? Muito, ele vai continuar sendo o melhor da história, tá? Não tem Neuer é brabo. De lenda para lenda, né? Como não citar o lendário Gennaro Gattuso nesse vídeo aqui, o volante mais temível, o mais assombroso da história do futebol. Em uma era onde todos falavam que o Casemiro é o volante que mais batia, né, e que mais defendia bem, eu simplesmente falo com propriedade que todos estão errados e que Gennaro Gattuso era bem mais temível dentro de campo do que o Casemiro. O volante italiano do Milan era famoso pela sua tenacidade, né, agressividade era praticamente... Fogo é que até a cara dele já é de mal, né? Tipo uma cara de que vou te pegar, vem pra cima de mim pra você ver o que você vai arrumar pra cabeça. Incansável na defesa. Podia ter 2 prorrogações de 30 minutos, o cara não se incansava por nada e a qualidade técnica não diminuía de jeito nenhum. Era literal, dava a vida pelo time. O ataque descia para a defesa em questão de segundos, era um pulmão de fumante que tem uma longevidade, meus amigos, sinistra, né? Ele tinha muita força física, o que fazia ele ser mais duro do que muitos centroavantes e também parar ataques meio que tenebrosos aí. Era uma abordagem impecável do homem, o homem tirava pra merda muitos atacantes e simplesmente recebia um amarelo por jogo, pois ele não marcava fofo como hoje em dia, não. Ele simplesmente chegava duraço por trás e metia pra dentro, batia pra caramba, nenhuma chance pra quem tava com a bola, tá? Sendo conhecido pelo apelido de El Rambo, né, pelos torcedores do Milan, devido a ser um cara muito explosivo e que não levava desaforo pra casa, com certeza um dos melhores volantes. Tá explicado pelo cartão toda a partida. Fazia o Gattuso com o Maldini na zaga, pô, era papo sacanagem. De deixar praticamente geral no chão, tá? E borrados até as pernas. Maldini, que eu nem preciso me alongar demais, né? O cara era bonito, tinha cara de mal, porte físico de zagueiro duro e era um literal capeta, meu amigo. O cara era muito bom, era uma muralha na zaga, além de ter uma aura pura que certamente botava medo em geral. A regra... Pô, é sacanagem, né? Os times vinham jogar com o Milan, eu acho que até os atacantes bons ficavam meio assustados. Caramba, amanhã eu vou ter que enfrentar, porque se eu passar do Gattuso, daqui a pouco tem o Maldini na minha bota. Aí fica difícil jogar futebol. regra era mais do que clara. Se tinha Maldini na zaga, só passaria a bola ou o atacante, pois os dois eram praticamente impossíveis de passar. Impossível, esquece. Isso fez o ser temido, pois ele não batia na galera, ele só defendia muito bem acima da média, ou seja, desarmava muito bem e marcava muito bem o atacante. Era raro ver um gol dado pelo Maldini, principalmente porque já era difícil chegar na área dele, tá? Já que ele não deixava espaços e estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Pegava todo mundo. Geralmente alternando entre zagueiro e lateral direito, já que o homem jogava em mais de uma posição dentro dos gramados, uma bizarrice total. Paulo... Pô, tem hora que eu olho assim, esses caras falando dos jogadores do passado e dá uma vontade de ter visto esses caras jogando, porque nossa geração que nasceu em 2000, você tem mais lembrança de tipo de Sérgio Ramos, Pepe na zaga, esses caras nós lembra, mas nós não tem essa lembrança toda de Ronaldo Fenômeno, Gattuso, Roberto Carlos, e esses caras eram simplesmente a nata do futebol. O Maldini com certeza é um dos maiores aí da história, não só do Milan, como também do futebol. E se muito tem um brabo que pouco aparece por aqui nas listas, né, esse cara é o Messi. E eu também nem vou me alongar demais no ET, já que só de você olhar pra cara desse mano, ele é sinistro, medo, tá? Messi, sai que fora. É um jogador muito imprevisível, ele anda durante o campo inteiro, né, durante todo o tempo, mas quando a bola chega no cara, é impossível você saber o que ele vai fazer com ela, vai por mim. O Messi, sei lá, cara, tira umas jogadas do bolso muito ridículas, seja um passe mágico ou simplesmente driblando geral, tá ligado? Mas não é aquele estilo de drible humilhante como o Neymar faz, o Ronaldinho, né? Mas sim o cara simplesmente sai deslizando com a bola que nem manteiga, cara. É bizarro. O fogo do Messi é que o cara passa cola no sapato, a bola gruda no pé dele, aí ele sai tipo lá da zaga e leva até o goleiro, dribla ele e faz o gol com a bola colada no pé. Tá maluco, o cara joga muito, sem contar que ele já ganhou praticamente tudo, né? Champions League, Copa do Mundo, lá na Espanha foi campeão de tudo, você tá doido. O cara é embaçado. Praticamente todos os times da Europa odiaram enfrentar o Messi, seja ele pelo Barcelona, não era muito legal não. Mesmo pelo PSG, a magia não mudou em nada, mesmo ele saindo do clube que o formou desde pequeno. E se tem como definir aura, esse cara é o Messi, indiscutivelmente o melhor jogador da história do futebol, tá? E falando em um dos melhores, o Cristiano Ronaldo, sem dúvidas alguma, é mais um desses grandes jogadores que foram temíveis por simplesmente jogarem demais. Ele que tem tanta aura quanto o Messi, né? Mas ficou pra
atrás na corrida pela primeira posição na história. Claramente o ET ultrapassou o robô, mas isso não anula o fato do Cristiano Ronaldo ser com certeza um dos melhores jogadores da história do futebol, tá? Com certeza o nível mais Pô, o Cristiano Ronaldo também é aquele cara bizarro. E quando o assunto, então, é Champions League, esse cara aí botava o terror. Tá maluco. alto do Cristiano Que foi cara jogar no Real bom. Madrid. Os números não mentem. Ele e o Messi foi uma Menos a competição performance surreal. dele Só quem dentro de acompanhou campo. Ele sabe. que basicamente foi o terror do Bayern de Munique, da Juventus e principalmente do Atlético de Madrid. Podia colocar o melhor zagueiro do planeta Terra para marcar o homem. Mesmo assim, ele jogava muito bem, comia a bola. Era uma regularidade muito bizarra. No CR7, cara? full Basicamente, habilidade. Ele tem mais gols com 30 anos de idade do que quando ele era mais novo. É muito bizarro isso aqui. E a corrida aos 1000 gols tá mais do que aberta aí, né? E o Cristiano Tá, vocês sabem que ele vai chegar no 1000 gols, né? Isso daí é consequência. O cara não para de balançar as redes e ainda faz gol lá no Al Nassr, faz gol na seleção de Portugal. Onde você põe o Cristiano Ronaldo pra jogar, pode ter certeza de uma coisa, vai sair gol. Ronaldo provavelmente vai bater a meta e não duvide se ele até mesmo passar da meta dos 1000 gols, tá? Vai passar, ser um cara. negócio bizarro mesmo. E eu sei que ficaram faltando mais alguns nomes por aqui, mas eu e minha equipe a gente resolveu colocar só mais esses aqui, tá ligado? Tá maluco, cara. Só jogador brabo nessa lista, rapaziada. Se vocês gostaram aí do react, curte, comenta, se inscreve aí no canal, você vai me dar aquela força enorme. Tamo junto e até o próximo vídeo.